Bem-vindos a mais um Open Talks. Estou aqui com meus amigos Rafa Marangoni. Oba! Ficou lindo. Com o Thiago Caserta. Olá, estamos aqui. E hoje estou muito feliz, na verdade, de trazer um convidado super especial, porque eu conheci ele de uma forma diferente, fazendo um curso da HSM, inclusive. Não tenho problema em fazer jabá aqui, eu faço, porque o curso é muito bom. Digital Onboard da HSM. Foi um curso fantástico, onde a gente ali estava se preparando para ser conselheiro digital. E de todo o curso ali, teve uma matéria, se eu posso chamar de matéria. Um tópico, né? Tópico. Teve um tópico que eu acho que mais me chamou a atenção e que mais me cativou e que me fez ir atrás e que me fez querer aprender mais, que foi economia exponencial. E existe um pai dessa matéria no país, chamado Eduardo Ibrahim. Então, Ibrahim, obrigado por ter aceito o convite de vir falar com a gente, viu, cara? Tô feliz demais. Obrigado você, Gui. Foi um prazer, né, estar com você nesse programa e também receber esse teu convite. Valeu demais. Gente, antes de mais nada, o Ibrahim tem um livro. Maiara tá pegando aqui, ó. Economia Exponencial. Eu li, é fantástico, recomendo fortemente. E a gente vai falar muito disso aqui hoje também. Mas, Ibrahim, antes da gente chegar nesse ponto aqui, ninguém nasce e falando, eu vou falar sobre economia exponencial na minha vida, né? Ninguém vai sair da faculdade e falar, eu vou fazer isso, eu vou falar sobre esse assunto. Você tem uma história muito no mundo tradicional, se eu posso dizer, da tecnologia antes disso, até você ter esse clique, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente de você, como é que você começou sua carreira, até onde você caminhou, até onde você teve esse clique de poder falar sobre isso e contar um pouco dessas histórias pra gente. Vamos nessa. E até interessante você falar de universidade, né? Que recentemente eu recebi um convite para dar aula sobre economia exponencial numa universidade de economia tradicional. Sensacional! Porque tem muito disso, né? A economia está mudando muito e até a própria educação demora um pouco a pegar tudo que as empresas estão precisando, para onde a economia está indo, como formar os novos profissionais, etc. Então, hoje eu estou, como você falou, nessa fronteira, né, ou criando pontes, né, para trazer o tradicional para o inovador, para o diferente, para esse mundo exponencial que a gente vê surgindo. Legal. Mas isso não começou de um dia para o outro, como você falou, exato. super bem, né? Eu sempre fui... Primeiro, assim, muito curioso, né? Eu acho que isso foi uma coisa inata, né? Eu nasci com isso e eu tive a sorte de trabalhar com tecnologia muito cedo. Então, o meu primeiro emprego foi numa empresa de informática, a gente chama, não fala mais informática. Exato. Tecnologia. Fala só tecnologia, mas era uma empresa de informática que eu não fui programador de cara, eu fui office boy dessa empresa. Raiz. De levar coisa para os lugares, limpar a mesa, coisas desse tipo. No Rio? No Rio, com 16 anos, foi meu primeiro emprego. Só que essa minha curiosidade, né, e como era uma empresa com muito analista de sistemas, programadores, etc., eu meio que fui adotado pela galera, né? Os mais velhos me adotaram porque viam que eu tinha um grande interesse ali em aprender. E o primeiro livro que me deram foi um livro de Clipper 87. 111 funções do Clipper? Desse tamanho. Sensacional, desse cara. tamanho, e eu devorei o livro, né? E que não é muito normal para um adolescente, 16 anos, ter tanto interesse nesse tipo de matéria. E aí eu fiquei muito imerso nisso desde o início. E eu fui pegando muito projeto já importante ali para a empresa. A empresa atendia Marinha, né, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, atendia Petrobras, atendia Brasif, né, que é uma grande importadora e tal. Então, eu fui pegando os principais projetos desses clientes, porque eu entrava para resolver problemas. Eu lembro, e moleque, né? Moleque. 17 para 18 anos. Até na Marinha tem uma história engraçada, que eu estava num projeto que era se chamava Sistema de Tráfego Marítimo, né, Sistram, e era um sistema que plotava, né? Hoje em dia a gente tem mapa para tudo, tem Google Maps, etc. Esse era um Google Maps dos navios na costa brasileira. Então a gente plotava numa... Em Clipper. Em Clipper. Não. Esse aí já foi em Delphi. Eu já evoluí. Interface gráfica, pô. Já era chique. Foi em Delphi 2:3. Tá? Nossa. Foi 2:3. Então era dureza também. E aí, na época, eu ia me alistar para o serviço militar, e como o dono do projeto era um comandante de mar e guerra,
né, da Marinha, ele falou, você não pode correr o risco de ser aceito pelo alistamento não militar. Não pode parar o projeto, porque né, cara? Você vai parar meu projeto, exatamente. Então, ele me ajudou lá para falar, não, você vai entrar nos que não podem entrar, porque você está envolvido em outras coisas. Vai ser dispensado aqui. Você vai ser dispensado, exatamente. Esse era o termo que eu estava tentando lembrar. E aí eu fui no que ele me disse lá para fazer, eu fui dispensado para não ser uma perda no projeto para ele, né? Eu não podia sair do projeto da Marinha. E isso, cara, eu tinha 18 anos, né? Foi no alistamento militar. Prodígio já, né? Na programação ali, né? Cara, eu coloco na parte do curioso. Eu era muito curioso e tinha muita vontade de fazer, né? Eu acho que quando você programa, você é um adolescente programando, o resultado do que você faz é muito imediato, né? É verdade. Te empolga, né? Te empolga, cara. Eu adorava fazer aquilo. Como se fosse uma conquista ali, né? Eu lembro que um cálculo desse sistema que eu lembro, a gente tinha que calcular o comboio de navios em caso de guerra na costa brasileira. E aí tinha um cálculo, né? Porque quando você está em guerra, você tem que fazer com que os navios andem em comboio para ter mais segurança. Só que aí depende da posição do navio na costa brasileira. E aí você tinha que calcular quais os comboios você tinha que fazer. E, cara, quando eu vi aqueles naviozinhos no mapa andando, sabe, com um cálculo que eu fiz, aquilo para um adolescente era... Nossa, tesão total, né? Vendo o resultado, né? Então eu sempre fui esse cara que tinha vontade de entregar essas coisas, né? E aí... Passei por várias consultorias depois disso. Isso era uma consultoria de informática que tinha esses vários clientes. Passei por N outras consultorias depois. Programando, sempre programando, até então. Aí o que aconteceu? Essa empresa, por exemplo, que eu trabalhei, pegou um contrato na época na Petrobras que era para definir todos os padrões de engenharia de software da empresa, né? Toda a área de TI da Petrobras. E como eu era esse programador que meio que já orientava os programadores da consultoria que eu trabalhava, esse foi um trabalho que eu peguei, que aí já era uma fronteira, né, entre meter a mão no código e engenharia de software, você definir padrões, Perfeito. etc. Então, aí eu fui muito para a área de engenharia e qualidade dos lugares que eu trabalhei, né? Então, eu já não entrava mais só para entregar o código, mas eu tinha que dizer como que era um código de qualidade, como que era um projeto de qualidade, para alinhar aquilo ali com o resultado que o cara do negócio queria, mas que a gente também tinha um processo de software bom dentro de casa. Então, eu virei esse cara que era meio que o... É um engenheiro mesmo, é engenheiro de software. Porque foi o que eu fiz também na faculdade. Eu fiz engenharia de software. E aí... Você fez aonde? Eu fiz uma faculdade em Macaé, porque... Por causa da Petrobras? Por causa da Petrobras, que eu peguei esse contrato, fui morar lá, e era engraçado, porque eu fui fazer até faculdade tarde, porque eu tinha passado no Rio ainda, para o UERJ para fazer matemática com ênfase em computação. Isso que eu ia fazer com 18 anos. Eu ia fazer matemática. Só que aí... e não é porque eu sou apaixonado por matemática, é porque era com ênfase em computação. Era o que eu queria fazer. E aí, quando eu fui para Macaé com 18 anos, morar sozinho muito cedo também, né, por causa desse negócio do trabalho, não tinha a universidade em Macaé ainda. Só que a prefeitura de lá tinha muita grana por causa de royalties. Ela criou uma faculdade chamada FEMAS, que era uma faculdade pública municipal. Cara, existe isso ainda? Pois é, acabou. Não é mais pública ela. Mas na época que eu estudei lá, eu acho que era... Eu não conheço outra no Brasil, né? Porque o royalty era muito forte em Macaé. Então a própria prefeitura pagou os estudos, né, de boa parte dos interessados lá. E o mais interessante é que eu... ia fazer essa faculdade e todos os meus professores, eles trabalhavam comigo. Que interessante. Cara, que legal. Então eu fiz a faculdade... Com os amigos. Com os amigos, exatamente. Eu fazia a faculdade com os amigos, porque eu já trabalhava na área há muito tempo, e aí eu entrei com 21, eu acho, na faculdade. 21 para 22. Então eu já tinha muita experiência de TI. E aí todos os caras que eram meus professores eram também colegas de alguma forma do trabalho. Então era uma troca assim, muito grande, né, que eu fiz na faculdade. Então era uma parte boa, mas às vezes eu até brinco que eu não tive aquela vivência daquela coisa que brilha da faculdade, sabe? Das chopadas e tal. A zona, né? A zona, cara. Que é a parte que eu mais me lembro, inclusive, da minha. Mas, cara, comigo foi a mesma coisa, cara.
Trabalhava de dia, faculdade de noite. Você tava cansado, né, cara? Cara, eu queria sair dali, terminar logo, pegar o diploma e ir Desculpa, embora. cara. Essa é uma visão diferente que você tem da faculdade. eu trabalhava de dia, estudava de noite e às vezes eu não ia pra aula pra poder ir pro bar. Essa inspiração que tinha que ter, né? Eu era um pouco igual o Rafa, cara. Eu também, assim, a galera ia, combinava, cara, de verdade, eu tava tão cansado, cara. Eu tô triste por vocês três. Mas pra me salvar, cara, antes eu fiz o que aqui em São Paulo tem a ETEC hoje, antigamente, que era uma escola técnica, que era uma zona. Então a minha fase foi na escola técnica. Foi na escola técnica. Legal. Você curtiu. E eu conheci minha mulher, que até hoje é minha mulher, no 3º ano. Na escola técnica. Legal, uma história de sucesso. Vocês são high school lovers, então, assim, né? Se fosse nos 3º Estados Unidos. ano. Que bonito. Cara, bonito, cara. Vamos continuar. Ibrahim! Romântico. Eu tava gostando da história. Eu também, tá, pô, tava interessante. Ele aparecia, tinha um coraçãozinho e aparecia no vídeo agora. Foi legal, assim. cara, Manda uma foi mensagem legal. pra mim. Eu posso fazer uma Eu edição, amo cara. você. Eu posso fazer uma edição depois disso aí. Peço pro pessoal fazer. Oi, bem, você fez 5 anos? Ou era 6? Eu fui 5 anos pelo seguinte, porque primeiro eu comecei em uma faculdade, depois eu transferi para essa que era pública. E aí deu 5 anos no total. Mas na teoria era um curso. Olha que engraçado. Era um curso exatamente replicado da computação da UERJ, que eu deixei de fazer. Eles foram. A prefeitura foi na Universidade do Estado do Rio e copiou toda a grade. O levou alguns professores também, que eram os professores mais de gestão, assim, né? E pegou os profissionais que estavam ali na área. Então, assim, eu acabei fazendo o que eu queria com 18 anos, só que nesse outro contexto. E empregado. Empregado. Isso que é fantástico. Só o pessoal da Petrobras que fazia lá ou não? É tipo assim, sei lá. Quem vai pra Macaé, né, cara? Sem ser pra isso, né? Exatamente. E aí aconteceu uma outra coisa louca, que foi nessa transição de trabalho. Entre essas consultorias que eu vinha trabalhando e eu me tornar um funcionário Petrobras. Porque aí aconteceu outra coisa maluca, né? O meu pai, ele é aposentado da Petrobras, né, já há algum tempo. Então, eu tinha uma pressão em casa, né? Você tem que seguir a carreira do papai. Fala um pouco aí sobre os seus pais, sobre a tua família. Não, é mais nesse sentido. O meu pai é um contador, né, que era técnico de contabilidade da Petrobras. Legal. Então era nível médio, não tinha um saláriozão. E minha mãe, cara, era datilógrafa, só pra você ter ideia. Caramba, a minha mãe começou como datilógrafa na Pirelli. Era a profissão que existia na época, cara. Era isso. Pois é. E aí, assim, eu tive a maior influência, na verdade, foi do meu pai, assim, mas nem pela profissão, mas pela empresa, né? Petrobras sempre foi o sonho de muita gente. Principalmente no Rio, né? Principalmente no Rio. Que bairro você vivia, que você nasceu lá? Cara, eu cresci, assim, eu morava no Rio, eu nasci no Meia. Tá. Quem é do Meia no Bobeia, lembra disso? Nasci no Meia. E aí eu fui para São Gonçalo, porque meu pai queria uma casa para criar os filhos. E só tinha grana para São Gonçalo, que era longe pra cacete. Então, a minha primeira infância foi em São Gonçalo. Eu até, às vezes, falo que hoje minha veia empreendedora vem muito disso, porque é um lugar de necessidade, bicho. Não tem nada fácil. Perrengue mesmo. Perrengue. É longe de tudo, né? Longe de tudo. E aí, quando eu comecei, até nessa empresa que era de informática, era 1h30 de trânsito todo dia, 1h30, 2 horas. Acordando cedo, indo pro curso técnico à noite e chegando em casa à meia-noite, todo dia. Para no dia seguinte estar 6 horas da manhã de novo em pé e pegando o trânsito. Então, assim, não foi fácil essa minha primeira fase. Mas aí, depois que eu saí de São Gonçalo, eu fui para Lapa, que aí eu estava mais perto. A minha avó morava lá e eu estava mais perto do 2º grau técnico. E aí eu tive algumas mudanças. Assim, de lá eu já fui para Macaé. Aí eu fiquei 8 anos em Macaé e fui casado lá. Foi super legal também. Né? Que é outra coisa, né? Você tem que ser da Petrobras e casado em Macaé. Casado em Macaé. Pra ser o ciclo completo de sucesso, né? Porque não é uma cidade que tem muito a oferecer, né? É uma cidade pequena. Não, eu falo com os meus amigos até hoje e não deixo ninguém falar mal. É aquela história, né? Quando você cria uma relação com a cidade, só você pode falar. Exatamente. Então, mas eu gostava muito da praia, então aprendi a surfar melhor lá, né? Já surfava no Rio, mas Macaé eu fui morar de frente para a praia durante muito tempo. Depois fui morar perto da lagoa, que era 10 minutos da praia. Então, tinha uma vida, cara, que hoje as pessoas não entendem por que eu larguei essa vida. Que era você ir pegar onda na hora do almoço,
você pegar onda no final da tarde e você ainda tem um salário e uma segurança que pouca gente no Brasil tem. Uma puta estabilidade, porque Petrobras, né? No final da história. Mas você ficava em refinaria lá? Não. Nunca fiquei. Ah, que bom. Fiquei sempre na sede, né? Então, mas é aí que vem essa mudança que veio junto com a faculdade também que eu estava falando. Por acaso, um cara que na época era meu estagiário, dentro dessa equipe que eu trabalhava, na empresa que tinha um contrato na Petrobras, ele falou, cara, tem um concurso da Petrobras aí para fazer, você está sabendo? Eu falei, não estou sabendo de nada. Aí ele, cara, encerra a inscrição hoje. Por que você não faz? Na sexta-feira. Aí eu, tá bom, vou fazer a inscrição. Aí fiz a inscrição no concurso da Petrobras. Aí, cara, coisa de 1 mês, 2 meses depois, ele fala comigo assim, e aí, tu estudou pra prova? Eu falei, que prova? Eu esqueci do concurso. Exatamente. Aí ele, cara, a prova do concurso da Petrobras é domingo agora. Eu falei, cara, não estudei, não me preparei. Ele, então toma aqui essas provas da banca e me deu lá provas impressas, estuda esse troço aí, vê como é que é a prova e vai lá fazer. Eu falei, tá bom. Aí, cara, parece piada, mas é verdade. E esse cara que era meu estagiário, ele mora em Miami agora, super sucesso, assim, trabalha na American Express, dirige um Tesla. Tipo assim, é maior orgulho ter convívio com esse cara, sabe? E aí, no dia da prova, ele me perguntou na sexta-feira isso, eu peguei o que ele me imprimiu e estudei. Aí eu estudei, tipo, sexta-noite, sábado, o dia inteiro. Aí sábado à noite um amigo me chamou para tomar um chopp na praia, eu fui tomar um chopp. Não dá pra recusar, né? Aí, não, porque esse outro amigo, esse cara, até hoje ele diz que eu só passei por causa desse chopp, entendeu? Então eu quero registrar. E aí a gente ficou até 2 horas da manhã tomando um chopp lá, fui para casa. A prova era às 8 da manhã. Eu entrei na porta da sala. Quando eu entrei, o cara fechou a porta. Tipo assim, eu fui o último. Se eu entro 1 minuto atrasado... É tipo os atrasados do Enem, assim. Exatamente. Fantástico. Aí que vem a coisa maluca. Depois de tudo isso, eu tava, sei lá, 2, 3 meses depois também trabalhando aqui na IBM na Tutóia. Eu vim fazer um treinamento na IBM na Tutóia. Aí um cara que era super brincalhão, que era um dos meus professores na faculdade, que era amigo também, o Afonso, ele me ligou assim, Edu, você já viu o resultado do concurso? Eu, de novo, que concurso? Que concurso? Que concurso? Concurso da Petrobras. Eu falei, cara, não vi não, tô no meio do treinamento aqui, cara, o que foi? Ele, não, você passou em primeiro lugar. Puta que é destino, né? É destino mesmo, tem que ser. Aí eu falei... Sincronicidade. Na hora eu falei assim pra ele, e o cara mó zoador, então eu falei, Afonso, olha só, eu tô ocupado, depois você me zoa, tá bom? Aí desliguei. Aí de noite eu fui ver, aí tava lá no edital, primeiro lugar. E aí, cara, a primeira coisa foi isso que você falou. Minha família, então, meu pai, achou que era. Orgulho da família. Achou que eu ia ser o presidente da Petrobras. Tipo, esse é só o começo, né? É só o começo. Exatamente. E aí eu fui pra lá, e aí que vem a história assim, mais técnica, né? E eu continuei um pouco esse trabalho de engenharia de software que eu fazia. Só que eu fui para uma área depois que era meio tecnologia, meio finanças, que era uma área que fazia certificação SOX. Né? Vocês já devem ter ouvido falar da Sarbanes-Oxley, que é para negociar as ADRs da Petrobras na Bolsa de Nova York. E aí eu fazia uma parte que era a análise dos controles internos de todas as áreas da Petrobras. Então, assim, a SOX obriga que cada gestor assine pelos próprios controles internos. Exato. Então, ia desde o cara de chão de fábrica até a presidente. Na época era a Graça Foster. Graça Foster. Era a presidente. Então, a gente fazia escadinha de todos os controles até chegar nela para assinar. Então, eu falava com o gerente peão para ele assinar o controle interno e avaliava como estava o controle interno e falava com a presidente. Pra explicar pra ela que ela tinha que assinar controle interno de SOX. Nossa, fantástico. Deve ser fácil para entender. E porque a TI é que tinha um sistema que fazia toda a gestão disso. Então, ali, eu comecei uma transição entre TI e área financeira. E aí, na época, o diretor financeiro, ele viu um pouco do meu trabalho ali e ele estava com uma vaga aberta que era meio que uma assessoria direto na diretoria financeira para fazer priorização de projetos
que eram que precisavam de integração com a holding. Por exemplo, a Petrobras comprou durante muito tempo, principalmente naquele ramp do pré-sal, comprou muita planta, né? Planta de fertilizante, planta de termoelétrica, planta de refinaria dentro e fora do Brasil. Então, essas plantas elas tinham benefícios para entrar na holding. Aí você tinha... No início, você tinha meio que um processo político. A planta que tivesse mais força entrava primeiro para a holding. E aí o que o diretor me pediu foi, cara, isso aqui precisa ser uma coisa técnica. Processo. Tem que ser processo, exatamente. Né? Então, eu entrei para causar um monte de desconforto com um monte de gente de empresa externa. Nossa que Senhora. era dizer o seguinte, olha, sua planta não é prioridade financeira para a empresa. A sua planta pode ser enorme, pode ser super importante para onde você está, mas o que vai dar... Às vezes tinha uma planta, sei lá, de 2 bilhões de reais e uma planta de 200 milhões. Só que a de 200 trazia muito mais benefício para o sistema do que a da de 2 bilhões. Então, aí eu tinha que falar com o CFO dessa empresa e dizer, cara, sinto muito, eu não vou botar. Porque o diretor financeiro ele não podia se indispor com essa galera. Claro. Não, Quem alguém tem que fazer isso, Era né? eu, Alguém tem que era o fazer. Cavaleiro do Apocalipse. Né? Era eu que fazia isso. Então, aí eu fui cada vez mais fundo para a área financeira. E nessa transição também, desse trabalho que eu peguei, eu acumulei uma parte de data analytics da área financeira. Então, que também estava nessa transição da TI com a controladoria que eu fui. Eu já fazia o BI da área financeira. Criação de dash, essas coisas. Isso, total. Sim. Até porque você tinha que municiar os caras de informação. Né? Exato. Então, é aquela história, né? Quando o cara de TI, ele sabe tanto da área financeira, da área de negócio, quando o cara do área de negócio, a área te puxa. Então, Exato. Foi isso que aconteceu comigo. E a minha porta de entrada para isso foi esse meu papel de Data Analytics da área financeira. E aí, cara, eu continuei expandindo essa coisa, mas foi ali que eu comecei a usar muito o algoritmo de inteligência artificial para fazer análise financeira. Então, Não, mas pausa aí. Pausa. Algoritmo de inteligência artificial que ano que era? isso foi 2012. Tá falando de, 2010, 2012. o primórdio de machine learning ali, né? Primórdio de machine learning. O que você usava na época? Você lembra o que era assim? Cara, a gente usava, se eu te falar, bicho, eu tenho até assim, tem que tomar cuidado com o que eu falar aqui, porque a gente usava algoritmo de bash, assim, de Linux. Não, fazia. Cara, porque você pega os primórdios de machine learning, é econometria, né, cara? Então, a gente pegava e... Eu não queria falar nome de ferramenta aqui. Não, mas não se preocupa. Porque né, a empresa lá usa as ferramentas dela, mas no fundo, o que a gente fazia era gerar código que fazia cálculo econométrico. E aí, como a gente botava aquilo dentro de um dashboard, era o meu machine learning rodando. Que alimentava o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui. A gente eu tive um projeto lá que era entre Data Analytics e controladoria, que a gente chamava de monitoramento contínuo. Então, toda vez que entrava compras dentro do sistema da empresa, do ERP da empresa, tinha um agente que analisava se aquela compra tinha alguma anomalia de acordo com o sistema de aprendizado que eu criei aqui fora. Então, ele fazia uma comparação desse modelo econométrico. Uma análise de fraude, assim. É isso. Porque eu não falo fraude, porque a controladoria é diferente da auditoria. Lógico, claro. A auditoria que vai pegar a fraude. Anomalia mesmo. A gente pegava a anomalia, às vezes passava para a auditoria, às vezes passava para a área de segurança empresarial, se era uma coisa com uma evidência muito forte de um desvio ou qualquer coisa assim. Campeão de capital aberto, né? Isso. Então, de governança. Era essa interseção que eu fazia. Entendi. Mas no final do dia eu estava entregando TI, cara. Era o meu papel, entregar TI, mas com uma visão assim, um pouco já mais financeira e de negócio para a empresa, né? E aí eu fui fazer um mestrado de finanças. Entrei no IBMEC, no mestrado de finanças, na época que eu estava lá como esse assessor da diretoria financeira. E aí, cara, que abriu muito minha cabeça, assim, porque primeiro eu descobri um negócio que está muito no livro hoje, que é muito forte no livro, que é a economia comportamental. É muito forte, tem tudo a ver com o UX que a gente trabalha hoje, com os dilemas da cutucada que está lá no Facebook e coisas assim.
E eu ainda tive a sorte que eu peguei um orientador muito bom. E foi aí que eu conheci, por exemplo, o Daniel Kahneman, que é, né, um papa de economia comportamental. E eu peguei o trabalho dele e fiz uma análise de risco para gestores de venture capital. Então eu peguei o prêmio Nobel dele de 2004, que é sobre a teoria do prospecto ou da perspectiva, que é sobre como as pessoas tomam risco. E aí ele fez lá o resultado dele, ganhou o prêmio Nobel dele, bacana. E aí eu peguei o mesmo trabalho e joguei num grupo de venture capitalists, né? E aí a doideira foi que o resultado deu diferente do dele. Caramba, Deu diferente. E agora eu vou questionar o cara. Como é que eu vou fazer isso agora, né? entendeu, meu dilema? Como é que eu vou fazer? Né? Tira do cara. Sim, esse rapaz, ele errou, né? Esse rapaz, ele errou. Você mandou um e-mail pra ele, tipo assim, Eu cara... mandei um e-mail. Aí que fica legal. Ah, é corajoso Porque, cara, ainda. eu já mandei um e-mail pra um professor da Columbia, tipo, pra falar de transformação digital, que é o David Rogers, não sei se você conhece, que é o autor do livro Digital Transformation, né? E Digital Transformation Playbook, etc. Você falou, você está errado? Não falei que ele tá errado. Eu falei, ele tem uma teoria... Cara, fala aí, depois eu explico. Ele tem a teoria dos 5 domínios estratégicos da transformação digital. E eu criei um sexto no meu livro. Eu vou lançar um livro agora em setembro, eu tenho um sexto. Cara, e eu falei pro nível. cara, faz sentido. E aí, tipo, a gente trocou várias ideias, enfim. Mas depois é outra Legal. história, cara. Deixa o Ibrahim contar dele, que tá mais legal. Não, o dele foi mais legal, porque ele Foi o falou dele, pro cara porque, do Nobel que ele tava errado. Eu falei, tipo assim, ó, seu prêmio tá errado, né? Mas óbvio que, assim, eu já tinha uma suspeita do que poderia ser, mas o legal foi que ele respondeu. O David respondeu. Também respondeu. super. Então, esses caras são bacanas, né? Mas respondeu, tipo assim, um mês depois. Cara, o Kahneman me respondeu muito rápido. Cara, foi isso foi muito bom. rápido. E aí, tipo assim, eu nem estendi muita conversa, porque ele já falou, cara, eu tô só dando palestra, não tô muito em pesquisa agora e tal. Eu agradeci, falei, cara, mas ele disse, ó, provavelmente alguma coisa relacionada à mostra. E eu também já tinha, obviamente, essa suspeita. Eu só agradeci ele, falei, ó, espero que eu ainda possa te ver em alguma palestra, mas ele tá velhinho, ele tá vivo ainda. Ele tem uns 90 e poucos anos, né, hoje em dia. Eu Eu vi o teu TED de 2000 e alguma coisa. 2018. Ali, quando eu fui pesquisar, ele já tava velhinho Já né? tava. Já tava Ali velhinho. ele tava com 84, 2018, né? A gente tá em 2023, bota mais 5 mais aí, 5 anos, 89. Então, mas foi legal, foi uma coisa que me deu ânimo, né? Claro, Super legal poder trocar uma ideia com esses caras. E tipo assim, só como curiosidade, né? O que ele percebia é que as pessoas são mais propensas a risco no ganho. O que isso quer dizer? Que quando você está ganhando, você quer sair logo daquele risco. E as pessoas são mais propensas a risco, menos propensas a risco na perda. Não, calma aí, eu confundi tudo. Mais propenso na perda, menos propenso no ganho. No ganho, exato. O que você faz quando a ação está caindo? Você faz preço médio, né? Você faz preço médio. Exato. Ou o cara fala assim, putz, cara, vou aproveitar, caiu só 10%, eu vou vender. E tá subindo, você fala, vou vender logo antes que caia. Vai ganhar. Então você tem menos propensão a risco. A risco no ganho. Então, e aí, só que o gestor de venture capital não é assim. Porque ele é treinado a tomar risco. É isso aí, cara. Então ele só sai na boa. Então, o nível de propensão de dar risco para ele é o mesmo na perda e no ganho. E isso é diferente da população geral. Exato. Que foi o grande descoberta do Kahneman. E óbvio que quando você ganha o prêmio Nobel, não é por um estudo, né? Lógico. Ele tem uma vida inteira de estudos. Mas nesse caso, ele fez um estudo mais comportamental ou ele criou tipo um algoritmo que fez uma análise... Ele fez a conta. Tem uma conta. A teoria do prospecto tem um gráfico que ele diz que no ganho, um risco de 1.000 vale 1.000 no ganho, você tá 1 para 1, e na perda é 2,250. Caramba, Ele muito calculou. maior. Ele chegou no Exatamente. cálculo, entendi, faz sentido, cara. E ele criou uma curva que mostrava isso com os achados dele. Então, enfim, era o cara gênio, né? Um dos gênios da nossa atualidade. Isso se correlaciona até com aquela ideia de que aquela estratégia clássica de venda do tipo, se você não fechar agora, você vai perder. A gente é muito mais inclinado a aceitar um deal pela chance de perder do que pela possibilidade de ganhar. Mas, cara, isso explica talvez até muitas vezes a questão do FOMO e outros aspectos comportamentais. Você vê, fórmula de lançamento, cara, vamos falar de infoproduto. Cara, tem uma relação ali. O cara que estuda isso, com certeza ele consegue também criar ali modelos de comportamento, né? O ponto é o seguinte, até no início do livro eu falo sobre isso.
na minha visão, não dá para você analisar a economia sem considerar o principal agente econômico, que somos nós, os humanos. Então, aquela história do homo economicus, né, que a gente ouve falar, ele é maravilhoso para você fazer modelo abstrato de economia. Mas por que nenhum economista acerta nada? Porque esse modelo é abstrato subjetivo, né? E pressupõe um mundo que não existe. Esse mundo de pessoas racionais não existe. As pessoas têm vieses comportamentais. Porque estatística é baseada em números somente, né? Baseada em tendência o tempo todo, né? E assim, as estatísticas, elas são manipuladas sem considerar uma coisa muito importante que é sentimento, né, cara? Assim, é sentimento, é emoção que a gente tem, né, cara? No Cultura, né? Por isso que eu perguntei se a análise foi baseada só em amostragem de dados. Porque assim, o que o cara pode fazer? Ele pode ir lá perguntar para 1.000 pessoas. 70% vão responder que tomam mais risco assim ou assado. Cara, essa é uma pesquisa. No outro dia o cara talvez acordou com mais vontade de ter mais risco. Então, se tem um cálculo por trás, um número, cara, dá mais assertividade para esse tipo de análise. Mas, e daí, cara? Aí você foi lá, puta, encheu... inflou o ego, né? Foi uma puta motivação ali, né, cara, pra isso. Tipo, falar com um cara desse tamanho e tal. E aí, cara, aí veio as mudanças da vida normal, né? Tava saindo de um casamento, a Petrobras estava no momento da Lava Jato, maior clima ruim lá dentro. Imagina. Aí eu conversando com vários amigos meus que estavam no mercado, né? Muitos no Vale do Silício e tal. Aí eu tomei a decisão de pedir demissão. Aí foi aí que meu pai desistiu mesmo. Agora ele entendeu como eu vou ser presidente da Petrobras. aí eu pedi demissão. E aí tinha terminado o mestrado. Tava com esse impacto, né, de data analytics com economia comportamental na cabeça. E aí eu fui para os Estados Unidos fazer meio que um sabático. Reencontrei esses meus amigos que já estavam lá no Vale do Silício há um tempo. Intel, IBM, Microsoft, AWS, um monte de startup. Encontrei um monte de gente lá que eu fui conhecendo ao longo da vida nas consultorias e tal, e que fizeram esse movimento, né? E aí fiquei meio que um ano fazendo um sabático ali, né? Eu fiz todo o meu dever de casa, juntei uma grana. Mas você se preparou, não só financeiramente, você se preparou, tipo, eu vou fazer isso lá. Eu vou seguir. O roteiro, viagem, isso, roteiro é a palavra. Não. Cara, eu não tinha um roteiro e não sabia o que eu queria fazer ainda. Você foi? Fui. E, cara, no Vale, assim, que ano que foi isso? Foi 2016. Cara, eu acho que nessa época ainda, no Vale é melhor você não ir com roteiro, porque você conhece muita gente. Às vezes tá tomando um café, tá ligado? Aí do lado tá o cara, tipo, sei lá, o Jack Dorsey, entendeu? Tipo assim, de repentemente. Tipo, tá um founder de uma empresa que hoje é unicórnio. É assim mesmo lá? Não todo dia. Não, né? Não todo dia. Eu tive uma oportunidade de estar num café assim com o Steve Wozniak, porque um amigo meu conhecia ele. Né? Aqui eu tomo café com o Rafa e com o Thiago, cara. Assim, quase a mesma coisa. Cada um tem o que merece, né? Ele tava no Vale do Silício, você tava no Vale no Vale do Siciliano. Do Siciliano, aqui, exatamente. Lá, né? Da Vila Leopoldina aqui. Mas até eu tinha sorte também que os meus amigos estavam em posições muito boas lá também. E bem conectados, imagino, um deles, né? ele era um dos 12 pesquisadores do IBM Health. Eu fui no centro de pesquisas da IBM. Eu vi a sala lá dos 12 caras, aí fiquei lá com eles, aí tem quadro na parede. 12, tipo 12 apóstolos. É isso. 12 cavaleiros do Apocalipse. E da IBM na época era mesmo, IBM cara. Health na época era forte. Tava descobrindo câncer, cara, assim, né? Então, case até hoje pra um monte de coisa. Então, aí tinha um outro que era o cara da Siri na Apple. Ele que fazia o release do que ia entrar no ar da Siri. Então, tipo, também eu brincava com ele, eu tentava fazer umas perguntas naquela época que o celular tava ouvindo a gente, lembra disso? Exatamente. Mas ainda tá, né? Mas agora tá sutil, não sei se você reparou. Eles diminuíram porque tava muito na cara. Aí eu perguntei pra ele, dá pra fazer? Ele, pô, isso aí não dá pra falar, não sei o quê. Então, assim, eu tinha... Se não dá pra falar, já falou. Já falou, tá explicado. Já tinha a resposta. Mas então eu tive sorte de encontrar esses caras. Tinha um da Microsoft que atendia toda a Califórnia para Financial Services. Então, o cara também me mostrou várias coisas que estavam acontecendo lá na época. E aí... Tinha umas casas legais pra você ficar também, né, cara? Com esses amigos. Esses caras estavam bem, né? Esse cara da Apple, bicho, eu dormi na casa dele, no sofá da casa dele. Era de frente pra Golden Gate, velho. Pô, que massa. Sensacional. Tipo assim, eu via lá de cima, assim, ó, cara. Era no morro, né? Lá, como é que chama? Twin Peaks, o nome do bairro.
E aí você vê a Golden Gate e o Rio e tal, direto, assim, era lindo, assim. Eu tive muita sorte de encontrar realmente essa galera. Mas aí eu fui tomando outras iniciativas de fazer coisas sozinho, né? E uma delas foi primeiro ir para Singularity University, que aí eu descobri o que era Singularity University, porque até então também É isso que eu ia te perguntar, se você sabia antes Cara, de ter e é legal até explicar pra galera aqui que tá ouvindo, Boa, porque Thiago. muita gente... E assim, a gente acabou nem falando, né, cara, a ficha completa aqui do Ibrahim, né? Nós vamos explorar ela, A gente mas, vai explorar. mas explica, cara. As Explica o pessoas que já é. estão descobrindo, relaxa. Exatamente, né? As pessoas já estão descobrindo. Exatamente. Mas fala um pouquinho da Singularity pra galera que não conhece. Então, vou até te falar como eu conheci, né? Eu na época, eu descobri que era a maior instituição de inovação do mundo, era a referência de inovação no mundo, uma instituição que foi criada junto com a Google, na época também acho que tinha um pouco de Deloitte lá, investiram nessa instituição, e que tem 2 fundadores, que é o Ray Kurzweil, que escreveu o livro chamado Singularidade, Singularidade Está Próxima, Sim, daí... super famoso o livro, inclusive. Então, daí que vem o nome da Singularity University, e o Peter Diamandis, que era um cara mais empreendedor, ele é um ex-médico, então ele fala muito de longevidade, os possíveis humanos que não vão morrer no futuro, coisas desse tipo. Tá. Então, eles se juntaram e juntaram mais um grupo de notáveis lá na época, né, de gente muito referência no mercado, e criaram essa Singularity University dentro do campus da NASA no Vale do Silício. Então ainda juntou com a galera da NASA, que vinha lá também dar palestra, que dava aula. Então a coisa foi ganhando muito reconhecimento por isso, né? Tanto que hoje o pessoal fala que a Singularity é a universidade da NASA, né? Muita gente chama de universidade da NASA. É porque nasceu lá, mas já nem tá lá mais lá dentro. Eles estão do lado agora, pularam, porque em Mountain View, de um lado da estrada é a NASA, do outro lado agora é onde tem tá a Singularity. Eles atravessaram a estrada. Mas estão ali do lado ainda, né? Então, e foi onde eu fui dar uma palestra num evento global, né? No ano Sensacional. passado. Que, by the way, como é que é? O único brasileiro a dar uma palestra lá, certo? Daqui como especialista Singularity, eu fui o primeiro brasileiro e até então acho que ninguém mais foi lá. Mas sensacional. Fui o primeiro convidado a dar palestra na sede, né? Para o grupo de executivos globais lá. E aí eu fui conhecer a Singularity nesse contexto e, cara, você fica maravilhado, né? Porque é uma visão de transformação do mundo, né? Que aqui a gente quer transformar o país, lá os caras querem transformar o mundo, né? Tá falando da economia global, tá falando da... tipo uma pegada tipo o Elon Musk, assim, os caras. Tipo, cara, eu vou construir uma nova forma da gente colonizar um planeta diferente. Mas olhando pros ODS da ONU também, né, cara? Muito pautada pelos ODS, né? Então, a Singularity ancorou muito o seu propósito, até porque ela é uma B Corp, né? O seu propósito de transformação pela educação nos 17 ODS da ONU. Antes tinha 12 grandes desafios globais, que a gente chamava lá. Mas era muito próximo dos 17 ODS, aí a gente assumiu os 17 ODS agora. Então a gente mostra como... usando tecnologia, dá para trabalhar cada um daqueles ODS lá e transformar a sociedade e a economia. E aí eu tive uma outra experiência junto com a Singularity, que aí veio assim, mexer mais ainda com a minha cabeça. Que eu fui para um festival de contracultura no deserto de Nevada que se chama Burning Man. Pessoal, chegou na parte, a gente esperou esse tempo todo só para falar do Burning Man. Pra falar do Burning Man. Chegou a hora. Gente, essa história, assim, eu já ouvi uma parte da história fantástica, mas é sensacional, é sensacional. Cara, se você puder contar o que é primeiro, né, também, né? De Nevada. Só que ela é muito próximo do Vale do Silício, né? Deixa eu fazer uma piada. Eu não tinha noção, pra mim parecia que você vinha mais de Las Vegas, assim, fazia mais sentido, mas então... Não, é bem longe, é bem longe. Ô, Ibrahim, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você falar sério. A falta da zona do divertimento da faculdade te levou ao Burning Man? Pode ser que sim. Boa pergunta, cara. Não, mas é porque eu não disse que eu não ia pra shopping depois da faculdade. Eu só disse que eu tava ali trabalhando também. Mas só vamos fazer um parênteses. Que era mais chato do que legal na faculdade. Quem não sabe o que é o Burning Man, de verdade, vai ser até difícil explicar, porque é uma mas o Ibrahim consegue, experimento social. Não deixa de ser um experimento social aquilo. E assim, cara, de repente, assim, pra ter uma visão, cara, procura no YouTube Burning Man, vocês vão achar vídeos ali
cara, São é fantásticas. diferente. Eu garanto que é diferente. Como tem muita gente pelada nesses vídeos do Burning Man, eu acho que tem uma visão, às vezes, um pouco deturpada. Cara, no YouTube, pra mim, a galera Tem com vários. fantasias diferentes. Tem vários. Sério? Tem vários. Então, porque o Burning Man não é só isso, da galera pelada ou usando Mas alucinógeno. tem, Mas tem também, e muita música Pele eletrônica. de lobo, né, no corpo. O objetivo, né, do fundador, né, dos fundadores, né, um deles já até morreu, foi criar um ambiente onde as pessoas pudessem fazer o self-expression, né, você ser você mesmo sem as amarras morais e sociais e culturais que normalmente estão fazendo a gente seguir personas, né? Exato. Então, a ideia do festival é esse, Radical Self-Expression. E nasceu primeiro na praia em São Francisco, por isso que... Você tem uma conexão com a Califórnia mais próxima. Exato, mas só que ficou muito grande. E aí... Uma cidade, né, hoje, né, praticamente. O governador da Califórnia expulsou o Burning Man, porque começou a dar muito problema em São Francisco. E aí o lugar que eles acharam foi o deserto de Nevada, que fica mais ou menos ali a 4 horas do Vale do Silício, de São Francisco, etc. E aí eu fui para essa experiência. Na época quem foi comigo foi até esse meu amigo da Apple. Só que quando eu fui já não tinha mais espaço em nenhum camping. Porque você tem que fazer isso, tipo, é um ano de antecedência. Mas conta aí, você paga, vai só ir... Explica aí pra quem tá... Não, você tem um ingresso que você paga Mas o que é louco lá dentro é o seguinte, que lá dentro não tem dinheiro circulando. Então imagina assim, um festival... É uma cidade que se ergue temporária durante uma semana, então ela é basicamente feita de tendas, tá? Mas ela é muito bem planejada em termos de arquitetura. As ruas se comunicam, ela é um semicírculo que abriga 70, 80 mil pessoas. Então, cara, você vê grande demais, quantas né? cidades no Brasil não tem 70 mil pessoas. Exato. Então, o Burning Man, em uma semana, levanta para abrigar 70 mil pessoas. E nem todo mundo chega no primeiro dia. Nem todo mundo chega no primeiro dia. Tem gente que vai só pro final de semana. A galera do eletrônico, essa vai só no final de semana. Mas a galera que quer viver a experiência, normalmente chega no primeiro. Eu cheguei no primeiro, meus amigos chegaram no primeiro e tal. E aí, você leva tudo que você precisa. Então, é um acampamento, né? Então, você tem que levar comida, água, gasolina, tudo que você precisa. Pra quanto tempo? Uma semana, Pelo né? menos uma semana. Pelo menos uma semana. Só que você tem que racionar algumas coisas, né? Porque você está no deserto. Aí, por exemplo, está um dia de calor danado. Você sabe que você tem um carro que você pode ligar o ar-condicionado e ficar lá dentro um tempinho enquanto passa o calor. Só que você tem gasolina limitada. Então, você começa a viver um mundo que tem uma certa abundância de recursos, porque todo mundo leva o que precisa, mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar em estratégias de gerenciamento desse recurso. Você está num lugar que você não pode comprar nada. Até porque o dinheiro é proibido. Sim. A única coisa que você pode comprar dentro do Burning Man é gelo. Justamente por causa do calor. Caramba. Mas você pode trocar com a galera, né? De repente, ó, eu Esse tenho é que é o água ponto. aqui, você tem gasolina, pá. E foi aí que eu comecei a fazer os links que viraram o livro, né? Porque eu estava numa economia lá, vivendo uma economia que a gente chama desmonetizada. Porque não tem dinheiro circulando. E a desmonetização é um dos 6 Ds do framework da Singularity University de crescimento exponencial. Então eu estava com aquela coisa de Singularity muito forte na cabeça, aí eu fui viver o Burning Man. Aí eu falei, caramba, É possível. eu estou vivendo a desmonetização na prática aqui. Na vida, e você vendo que é possível, a economia circular funciona, exatamente. que dá para viver, a troca, né? peer-to-peer acontecendo, tal, recursos em abundância numa economia que, como eu falei, precisam ser gerenciados, mas tem para todo mundo e todo mundo entende que tem para todo mundo. Porque se a minha gasolina acaba, ninguém ia me deixar no deserto, alguém ia me dar gasolina. Você não ia morrer lá, fica aí. Não, é óbvio que não, porque tem gente que leva gasolina demais para esses momentos. Então, é uma economia que as pessoas entendem que não vai faltar para ninguém. Isso é a visão de Todo mundo abundância. vai com o mesmo mindset. É óbvio que a gente está falando de 70 mil pessoas, tem de tudo lá dentro. Mas a filosofia é essa. Quando você vai nos acampamentos, e principalmente com as pessoas que frequentam todos os anos, eu conheci gente que está há 30 anos indo para o Burning Man, é
essa é a mentalidade. Então, mas tem o cara que é o curioso, que vai lá pela festa eletrônica, vai para tomar um ácido, vai por um monte de motivo. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora, cara. Olhando para essa experiência e também com essa as duas experiências, né? Tanto na Singularity quanto agora no Burning Man. Você acredita ser possível um mundo desmonetizado? E aí, assim, você tem uma experiência ali contida, né? E o Singularity tem essa visão da sociedade exponencial e tal. Você acha que é possível isso? Uma coisa que sempre é importante lembrar. Eu, pelo menos, eu só ouvi essa palavra exponencial quando eu conheci a Singularity. A Singularity foi fundada em 2008, né? Já tem muito tempo aí. 15 anos. 15 anos. Só que esse negócio de exponencial, essa palavra, ela tá popular o quê? Uns 5, talvez? E olhe lá, olhe lá. Exatamente. Hoje a gente fala que tudo é exponencial, mas esse conceito de como isso acontece, pelo menos na Singularity, já é falado há 15 anos. E aí, óbvio que tem muito mais detalhes, né, disso, de como isso acontece, para chegar nesse momento de uma desmonetização e de uma democratização de recursos que gere o que a gente chama de abundância na economia, né, quando o recurso sobra. Então, assim... Tem muito dever de casa antes disso. E o dever de casa, que eu foco muito no meu livro, é a gente entender que a gente está num processo de transição de modelos econômicos. A gente... Inclusive, o que eu falei da Universidade Tradicional de Economia, a gente aprende modelos para gerenciar a escassez. E o que a tecnologia provoca? Ela provoca uma democratização de recursos, um excesso de recursos na economia. Com certeza. Então, quando você tem esses dois modelos, e você diz o seguinte, eu preciso de um modelo de escassez para vender mais e melhor, porque é assim que a economia está montada, eu freio a democratização do recurso. E aí... No livro eu falo muito disso. Cara, isso faz muito sentido, cara. Eu falo o seguinte, que a gente... Vai pirar além do livro, cara, você vai ver. Eu tô... Sabe quando você chega naquele momento, você dá uma travada? Porque eu tô pensando assim... tem um livro, cara, inclusive fala sobre economia, How Economy Works, né? Eu não lembro quem que fez. De quem que é esse vídeo, cara? Enfim, não lembro. Mas que ele explica justamente essa visão, né? Por que eu não posso imprimir dinheiro, a inflação que ela causa... Cara, o que você tá falando justamente vai... contra isso, Você tá se sentindo como eu me senti quando eu ouvi ele falando lá no curso da HSM, que eu fui dormir assim, acho que mais às 11 e pouco da noite, e minha esposa falou assim, você tá bem? Aí eu abri um vinho, né, velho? Abri um vinho, foi preciso beber pra poder absorver o que eu ouvi agora. Do Ray Dalio, isso. Se eu não estiver enganado, o Ray Dalio tem um vídeo, How Economy Works. É um vídeo muito bom, assim, cara. Você não sabe nada de economia, pode ver esse vídeo. Mas, cara, o que ele tá falando aqui desconstrói o vídeo. Então, mas é porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia não, né? Há muito tempo já, o que a gente chama de economia pós-industrial, né? A gente criou um sistema financeiro em cima que se confunde com a própria economia. E o que a gente precisa para analisar projetos que crescem exponencialmente é entender o que é por exemplo, um indicador financeiro e um indicador econômico. E a gente não faz isso com frequência dentro das empresas. A gente persegue o quê? O indicador financeiro sempre. Eu tenho que dar o resultado do trimestre. É o lucro líquido. É o lucro líquido. Por quê? Porque é a única forma de valor que a gente conhece hoje, a mais importante, pelo menos. Esse é o metro que a gente mede, né? Exato. A medida. Você pega qual que é o nosso resultado de crescimento econômico? Como que ele é analisado? Com o PIB. É isso. E todo mundo acha que o PIB é um indicador econômico. Não é. O PIB é um indicador financeiro. O PIB só mede circulação de capital. Indicador econômico tem que medir circulação de recurso. E isso aí você já começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Exato. Porque é difícil você medir Porque é difícil recurso. mensurar, né? Como é que você vai mensurar recurso, Mas a né? tecnologia talvez esteja aí justamente Mas sabe, a gente não tem todas as soluções para isso ainda, mas a gente sabe o tamanho do problema que a gente tem que buscar resolver. Sim. Que é o seguinte, se a gente fala de um mundo que cada vez mais vai ser tokenizado, né, o cripto, tokenização, coisas do tipo que a gente está falando muito hoje em dia, quando você tem uma transação econômica que é tokenizada de um recurso para outro, por exemplo, você não necessariamente tem uma circulação de capital para aquela transação. Você vê, o token ele faz a transação do recurso, mas não necessariamente o movimento do capital. E se você não movimenta o capital, o que vai acontecer com a medição do PIB? Você não consegue analisar. Exato. O PIB vai estar cada vez mais errado. Todo economista sabe que o PIB está errado, mas ele vai estar cada vez mais errado.
E a única forma que a gente tem hoje de medir. Então porque é descentralizado, né? Você não tem alguém controlando essa transação. Não tem tracking, né, cara? Você não tem um... mas quando você tem o tracking da transação, mas, cara, ele tá num negócio que o governo não enxerga, entendeu? Hoje, assim, até, né? Eu não quero entrar muito no detalhe aqui, a não sei que vocês queiram saber. Cara, a gente quer entrar no detalhe, cara. Tô não sei quanto tempo a gente tem, mas porque o tracking, quando a gente fala de blockchain, por exemplo, você tem tracking de tudo. Claro. Então você não precisa. Isso não é um problema. Exato. Esse não é um A gente problema. não pode confundir os conceitos. Não é porque não existe um cartório validando a transação de que a transação não é documentada e não está logada, digamos assim. Mas o que eu foco muito no livro é olhar para esse momento de transição de modelos econômicos. Tá? A gente está saindo de um modelo pós-industrial e entrando no modelo tecnológico, modelo de base tecnológica. Sim. E por que eu chamo de economia exponencial? Porque a base tecnológica permite que a gente cresça exponencialmente. Né? Isso aqui todo mundo acompanha hoje em dia. É a digitalização, que é o primeiro D dos 6 Ds, que faz com que você entre nesse caminho de exponencializar alguma coisa. Então, quando você olha a quantidade de recursos na economia que estão sendo digitalizados, fica claro que essa economia ela pode sim crescer exponencialmente. Mas por que você não segue? Porque você está medindo com a régua que não é tecnológica, é industrial, é do modelo industrial, não é do modelo tecnológico. E aonde que está o entendimento da raiz desse problema? É olhar indicador financeiro achando que é indicador econômico. Cara, quando você... Assim, eu li o livro, então eu não quero dar spoiler aqui, mas assim, vou tentar misturar um pouco das duas nessa pergunta agora. E até um pouco do que você falou também quando a gente conversou. Você vê hoje algum país mais próximo de um modelo de disrupção econômica hoje que passe a entender e falar de indicador econômico em vez de indicador financeiro? Porque o que a gente acompanha daqui, pelo menos, eu vejo o mesmo papo o tempo todo. Não tem nenhuma mudança na forma de medir economia. A gente ouve solavancos, né? Por exemplo, o UK com um projeto de moeda digital também, com modelo que eles chamam de disrupção tecnológica. O Brasil sempre foi muito avançado no sistema financeiro, tecnológico, porque assim, para concluir a pergunta, o Brasil é um país super tecnológico, principalmente no sistema financeiro, né? Sim. A impressão que dá é que a gente já tem um backbone pronto para poder fazer um modelo disruptivo de economia, na teoria, né? Hoje a gente vê todos os diretores de CVM, de Banco Central, todos eles comprando essa ideia, que a gente, inclusive o Real Digital, né, que está para estar em teste e tal, eles sabem do tamanho do potencial disso. E todo mundo quer fazer, mas tem uma mudança cultural muito grande. Exatamente. Porque quando eu falo de uma transição de modelos econômicos, não é simplesmente fazer uma conta nova. Né? Essa conta, ela impacta a cultura. A percepção que a pessoa tem do que é valor. Hoje, culturalmente, a gente tem uma percepção de que valor é dinheiro. Sim. Ou eu posso converter em dinheiro em algum momento. Eu meço com dinheiro. A casa é boa pelo quanto que ela vale. Então, o aspecto psicológico é altamente crítico. Mas você acredita que países menores, talvez esse processo seja países... Eu ia dizer outro ponto, que eu ia trazer um tema aqui que eu acho que está muito conectado. Países menores e mais igualitários, onde a diferença, o gap entre os que ganham mais e os que ganham menos. Então pega, por exemplo, uma Dinamarca, por exemplo, né? Os países nórdicos, que no geral você tem uma população menor e você tem uma diferença salarial entre o cara do mercado, o caixa do mercado e o presidente da companhia é menor. Posso emendar com isso? Talvez países com maior liberdade econômica também. Não sei se tem uma correlação disso. Esses países não têm, por exemplo. Esses países mas é que é interessante isso porque... por isso que é a minha dúvida. Porque esses países, eles têm o governo ele tem muita atuação ali próximo. Muita. E isso é legal. Muita. Só que, cara, no fim do dia o governo depende do dinheiro. Então o governo está controlando o dinheiro de alguma maneira. Mas ele tem até, na percepção de muitos, um over control. Ele controla demais. Exato. Então por isso que eu perguntei da liberdade econômica. Uma coisa mais sociedade... Como o Burning Man, tipo, cara, eu tenho uma regra. A regra pode até ser estabelecida por um governo, mas quem controla a economia são as próprias pessoas. Eu decido se eu vou trocar minha gasolina pela água dele e isso funciona, entendeu? Pensa o seguinte, primeiro que
Isso não é um modelo de escambo, né? As pessoas começam a pensar assim, exato. que a gente está indo para um modelo de escambo, que seria que trocar água pela gasolina. Não é. É você poder criar uma referência de quanto vale trocar água pela gasolina. Que é o quê? Que é a tokenização. Então, muita gente acha que, tipo assim, é só uma forma de um dinheiro novo. Tanto que a gente chama muito desses tokens de criptomoeda, né? Virou uma moeda criptografada. Mas, no fundo, são todos tokens. Nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre enfatizo muito isso. O token ele é uma referência de valor. Mas não necessariamente ele tem que ser uma moeda. Ele pode funcionar como uma moeda se ele for negociado para trocas. Então, quando você olha a moeda fiduciária, governamental, ela também é um token. Só que ela é o token que o governo, né, as instituições do país definiram como o padrão de transação dentro daquelas fronteiras daquele país. Então, quando você começa a entender que o dinheiro do governo também é um token, você fala assim, pô, eu posso comprar um token aqui do Gui e transacionar isso aqui. Eu não preciso ser pela gasolina dele, não preciso ser pela água. Mas o token do Gui vale alguma coisa para mim. Entendeu? Eu vejo referência de valor nisso. Então, muita gente já fala numa economia hipertokenizada, que vai ter token sendo trocado à torta e à direita. Então, assim, isso tem um caminho para acontecer. Não vai acontecer do dia para a noite. Até toda vez que entra uma tecnologia dessa, né, você tem uma curva de adoção diferente, que você tem os early adopters, depois a galera se decepciona com a tecnologia. Aí depois, com o tempo, ela vai ganhando mainstream e entra num nível de maturidade, que ela já não cresce tão rápido, mas ela vai crescendo com o tempo. Que tá claro que está acontecendo isso com os tokens no mercado agora. A gente teve um hype gigante nos últimos 2 anos e agora as pessoas estão vendo, olha, tem um monte de coisa aqui maluca que fizeram com isso que a gente tem que descartar. Mas tem um monte de coisa boa com isso aqui agora que as empresas precisam usar. Então, quando a gente fala, por exemplo, em Web3, não é que toda empresa vai negociar criptomoeda. É que toda empresa vai usar blockchain de algum jeito. Eu até uso isso nas palestras também. Eu falo, cara, do mesmo jeito que toda empresa tem um banco de dados hoje, toda empresa vai ter blockchain. Vai ter que ter blockchain de um jeito ou de outro. Até sem saber o que é blockchain. Até não sabe o que é um banco de dados SQL, Oracle, ninguém sabe. E usa. Vai usar blockchain do mesmo jeito. Até para ter autenticação do negócio que está sendo feito entre negócios. Entre Agora, empresas. isso quer dizer que essa empresa vai ser uma empresa descentralizada? Disruptiva. Não quer dizer nada disso. Não quer dizer nada. Isso, Porque vai ser o feijão com arroz, né? isso vai depender do modelo de cultural, socioeconômico que a gente vai construir, que é diferente da Dinamarca, que é diferente do Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, e cada um vai avançar no seu tempo. Mas o que a gente pode dizer assim, muito claro é isso. Todo mundo vai usar a blockchain de algum jeito, e essa Web3, que seria uma internet baseada em blockchain... Descentralizada, que isso é super importante Então, até certo ponto, né? Mas calma, porque se você já pensa na descentralização, você já está pressupondo um modelo. Não quer dizer que toda empresa que vai usar blockchain, ela vai ter uma estratégia descentralizada. Não, descentralizado que eu quero dizer assim, né? Você vai ter menos poder concentrado na mão ou no controle de grandes empresas. Ou seja, o proprietário do conteúdo, melhor dizendo, ele vai ter mais autonomia, né? Ele vai ter mais capacidade do que é hoje. Hoje está muito submetido, né? A gente aqui está discutindo, por exemplo, os modelos como... O cara quer ganhar dinheiro, ele tem que entender como os algoritmos hoje de YouTube, parará na internet funcionam, né? Esse modelo, ele acaba, de alguma forma, democratizando e faz parte de um movimento. Eu acho que isso é muito legal. Sim. Porque quando a gente olha... Vocês estavam falando sobre inteligência artificial, né? Cara, os algoritmos principais que a gente tem de estatística e de machine learning, eles são muito velhos. Eles são dos anos 70, dos anos 80. Eles estouraram porque é uma convergência de fatores... O custo computacional, o volume de dados, uma série de coisas. Então, o que eu acho fantástico em toda essa história, cara, é que as coisas elas vão se conectando. E isso forma a tempestade perfeita ou a... Tempestade perfeita, cara. No bom sentido. É que a tempestade a gente olha de um sentido pejorativo, mas aqui eu tô tratando o tema do ponto de vista do benefício perfeito, né? Porque a blockchain ela vem como
uma grande amálgama ali, uma grande base para uma série de transformações. E aí você tem impulsionado pela dinâmica da transformação social que isso impacta, né? Então, cara, é fantástico. E como isso vai se combinar vai ser legal pra caramba. Salvo alguns algoritmos, né? Tipo, o próprio GPT ele é relativamente recente, né? Mas só uma pergunta aqui, aproveitando. Não, mas é uma evolução, né? Isso que eu quis dizer. Não, claro, mas uma pergunta que eu tinha aqui para fazer, que eu acho que está conectado com isso de alguma maneira. Muito está se falando, e aí já vou entrar no aspecto do GPT, inclusive, né? Sobre a alta produtividade que a inteligência artificial tem impulsionado. E aí, inclusive, por isso, muitas pessoas voltaram a discutir o 4-day week, né? Os 4 dias de trabalho, eventualmente pode ser 3, eventualmente Aliás, pode foi ser 2. aprovado no Chile, eu vi hoje a notícia. Exato, né? Teve um teste grande aí em países da Europa, né? Inglaterra mesmo entrou, em UK entrou. Você acredita que com esse modelo 6D, que eventualmente até chega na desmonetização, esse passo ele faz parte disso? De você ter pessoas trabalhando menos tempo, por quê? Porque elas são altamente produtivas. Então, o que eu faço em 2 dias era o que eu fazia antigamente em 5. Então, eu tenho 3 dias para... Só que assim, cara, eu vou ganhar a mesma coisa? Talvez não. Né? Então, tem uma reflexão importante nisso, né? Então, eu acho que está totalmente relacionado. Inclusive, eu separei um tópico do livro para falar sobre isso, que é o que a gente faz quando a gente deixa de ser uma peça no modelo econômico. Porque o modelo industrial, ele deu sentido para o trabalho para a gente. O trabalho passou a ser o nosso sobrenome, né? O nosso sentido para a vida. Eu tenho que fazer parte de algo, né? Exato. Eu sou uma peça no mecanismo. Exatamente, uma peça no mecanismo, bem colocado. Só que no momento que você tem tecnologia produzindo demais, você deixa de ser essa peça tão importante. Mas você ainda é o ser humano que vai ter que consumir o que está sendo produzido. Ok? Então, na minha visão, esses movimentos todos de diminuição de carga de trabalho já são uma evidência disso. Tem gente que acha que a gente não vai ter outra saída no futuro se não ter uma renda universal básica, que é para pegar todas as pessoas que não conseguem se alocar num trabalho de tecnologia, que é o que vai sobrar com o tempo, mas essas pessoas precisam consumir. Isso senão a economia não gira, né? Assim, então você precisa ter uma forma do dinheiro chegar na mão dessas pessoas. E tem gente que acha que a única forma vai ser uma renda universal básica. Eu acho que tem outras formas, né? E não só eu, outras pessoas que eu estudo também, de você incentivar para a pessoa continuar no ciclo econômico, mas sem ela ter a obrigação total de ser essa engrenagem industrial que a gente está acostumado, que tem muito a ver com a economia comportamental. As pessoas precisam de propósito ainda para trabalhar, para viver. Cada vez mais hoje em dia, né? O cara não vai querer ficar lá só no botão. É só você pegar pronto, os muito ricos, né? Tipo, tem um monte de gente que não precisa trabalhar e trabalha, porque o cara ele entra naquele mundo, naquele propósito. O comportamento humano é assim. Tem gente que precisa... tem gente de home office, né? Eu conheço alguns, né? Que se arruma todo dia para trabalhar. Eu conheço os loucos também, cara. Então, o cara precisa daquele ritual. Então, na economia comportamental, você encontra os rituais que mantêm o propósito humano, que mantém ali o pertencimento, coisas do tipo. Acho que esse é um ponto importante, cara. Que a gente só viu no modelo industrial. Agora a gente vai ter que ver no modelo tecnológico, que é esse que produz demais e que eu não preciso do cara 5 dias por semana. Esse lance do pertencimento é muito legal, porque talvez, já parou pra pensar que talvez o modelo industrial se aproveitou do nosso senso de pertencimento, porque a gente tem como seres humanos a necessidade de pertencer. Necessidade tribal. Exatamente. Mas você sabe que eu acho que isso também tem uma relação direta com a própria Revolução Industrial, porque a partir do momento que entrou máquina a vapor, depois eletricidade, o cara ele virou um pedaço só. Então ele precisa pertencer. Ele perdeu aquela visão do todo. Então ele falou, cara, beleza, mas eu pertenço a isso aqui, eu preciso pertencer. Não, e tinha demanda, né, cara? As máquinas não funcionavam sem as pessoas e tinha mais necessidade do que pessoas disponíveis, né? Quem nunca ouviu os nossos pais contando as histórias dos anos 60 e 70, quando chegaram as montadoras no Brasil, que tinha muito mais vaga do que gente capacitada, que foi o boom do emprego da época do Juscelino Kubitschek. Cara, foi o boom do emprego, né?
Hoje em dia, essas fábricas elas estão todas automatizadas, cara. Sim. E as funções que são humanas, E elas os são caras funções são de donos das fábricas, monitoração. alguns estão até com o presidente. Alguns sim, né? Alguns sim. Mas você sabe que é Alguns sim. porque as revoluções industriais nos deram tempo de se assim, ter uma mudança cultural e da sociedade, obviamente, e se adaptar. A gente se adaptou. A grande questão que a gente estava discutindo um pouco antes cara, a velocidade de como está acontecendo agora, É impressionante. a gente talvez não tenha tempo de se adaptar. E aí a gente se pergunta como que vai ser de fato o futuro do trabalho. Sim. Mas, ô Ibrahim, até pra gente poder juntar, porque assim, cara, esse é um papo aqui. Eu tinha avisado. Acho que tinha que ser Eu tinha avisado eles, tinha tinha que ser uma rave, não um podcast. que Mas ser no assim, Burning Man, né? mas vamos tentar conectar os pontos aqui pra poder organizar a casa. Tudo isso que você tá trazendo é meio que tentar colocar uma tese na cabeça das pessoas que isso vai acontecer, melhor a gente se preparar, certo? Sem dúvida. Exonomics, você fundou por isso? É esse o teu Sim, objetivo? Total. Eu, como estava conversando aqui um pouco antes, eu tenho esse background de tecnologia que fui jogado na área de finanças, né? Então, e aí fui estudar economia mais profundo. Você não, na minha visão, você não entende a mudança que o mundo está tendo se você não entender para onde a economia vai. Uhum. A economia muda a nossa cultura, né? Imagina a economia como a plataforma social. Para mim é isso que a economia é. Mas é isso A partir da economia é que a gente vai pertencer a um trabalho ou não, ter uma educação melhor ou não, e por aí vai. E vai mudar que tipo de sociedade nós somos. Então eu fui muito a fundo para tentar entender tudo isso. Só que eu tinha essa visão, né, de que de fazer muito, né? Eu sempre fui o executivo, né? Eu trabalhava numa empresa como executivo. E aí eu percebi com o tempo, eu tinha até um negócio que eu chamo hoje em dia, eu descobri, né, que tinha um nome, que é o tal do bloqueio do professor. Que é o cara que só gosta de fazer e não gosta de ensinar. Ele é tipo assim, eu era esse cara, eu era o indisponível, né? Não, eu não posso te ensinar não, porque eu tenho que fazer e tal. É verdade. É mais fácil eu fazer do que te explicar. Exatamente. É isso. E também, o preconceito, tipo assim, não, o cara que está na sala de aula, ele não está fazendo. Uhum. Quem faz sou eu que estou aqui no dia a dia da empresa ou no laboratório. Então, isso é que eu chamei de bloqueio de professor. E aí eu nem tinha essa intenção direta de vir dar palestra ou dar aula, nada de educação, quando eu conheci a Singularity, quando a Singularity veio para o Brasil através da HSM. Uhum. Então, eu não era esse cara. Eu era o cara de, deixa aqui, me dá a equipe aqui que eu vou entregar. Eu sempre fui esse cara delivery, executivo. né? O cara do delivery. O cara de entrega, exatamente. Eu sempre gostei de fazer isso. Só que aí, o que eu fui percebendo junto com a Singularity, né? O mundo está mudando tão rápido, né? Como a gente está falando aqui, que se você não educa o cara antes, ele não entende o que você está falando. Uhum. Então a Exonomics nasceu para isso. Eu presto serviço de consultoria ainda, entrego projetos e tal, mas se eu não entrar pela educação com o cara antes, se eu não explicar para ele que mundo é esse que a gente está vivendo, se eu não fizer um ciclo de palestra com os líderes dele, o que eu propor de projeto... Não vai voar, né? Não vai voar. Não vai ter buy-in do time. Exatamente. O cara não vai saber executar, porque ele não vai saber medir, ele não vai saber para onde o projeto está indo. Então, a Exonomics é uma empresa de educação corporativa que entrega também projetos, mas com esse foco. Olha, vamos entrar primeiro pela educação, e aí depois eu fui criando outras empresas, eu tenho outras empresas que foram decorrentes dos projetos da Exonomics. Uhum. Mas a Exonomics é a minha porta de entrada. É o guarda-chuva, né? Você criou tipo um guarda-chuva. E é interessante que você tinha um bloqueio de professor e você é professor, né? Da Singularity, a gente pode dizer isso, né? Sim. E você continua, né, como professor da Singularity. Todos os seus trabalhos são paralelos à Singularity, né? Sim, a Singularity, eu sou lá o faculty, o professor, especialista, como eles chamam, e eu sou o CEO da Exonomics e tenho diversos papéis em diversos projetos diferentes. Uhum. Então, a história do professor, do bloqueio do professor, eu comecei a me enxergar, que eu acho que é quase que um sinônimo aqui para muitas vezes, como o líder educador. Perfeito. Entendeu? Então, o professor, para mim, hoje em dia, de repente é o professor de carreira, eu não sou esse cara. Uhum. E tudo bem quem é que está lá, Exato. super importante, que a gente precisa disso. Né? E abre muito a cabeça da gente
por essa pessoa ser focada no meio acadêmico. Legal. Eu não sou um cara acadêmico, mas eu sou, hoje sim, um professor, porque eu me considero um líder educador. Se eu não educar as pessoas com o que eu acredito que está acontecendo, eu não consigo liderar eles, porque eles não vão entender o que eu vou falar. Não, essa frase acho que é fantástica, E não cara, vão porque nem- cabe a todos nós, inclusive, cara. Porque nós somos, assim, como CEOs, diretores de empresa, nós somos, os guardiões da cultura, do que a gente acredita das empresas, né? Se a gente não educa os nossos funcionários, né? Acho que isso vale para todos. Eles não vão comprar, eles não vão comprar a ideia. Não vão comprar, né? Faz muito sentido. Poxa, cara, que aula. Ibrahim, assim, vou te falar, cara, a vontade que eu tenho, assim, já falei isso pra todos, assim, quando eu ofereci pra eles a ideia e você aceitou, é porque eu queria muito poder promover essa conversa. Ananda, a gente vai ter que fazer parte 3, 4 e 5, provavelmente. Cara, já vou logo te avisando. Já vou aqui, logo te avisando. Mas por hoje, cara, eu queria te agradecer demais pela sua disponibilidade, disposição de vir aqui falar com a gente, de dar essa aula, que eu tenho certeza que vai deixar quem assistiu, quem ouviu, muito curioso para conhecer você, Exonomics, o trabalho da própria Singularity em si, que eu acho que Economia todos valem. exponencial. Eu ia fazer isso agora. Por favor, mostre tá ali, bom, mostre ali. boa. E o livro que eu li, então eu não tô falando porque me contaram, é o livro que eu li, Economia Exponencial, que é fantástico. Cara, obrigado mesmo, viu? E, Ibrahim, como é que alguém Te acha, encontra, né? cara? Se botar Eduardo Ibrahim aí nas redes sociais, vai me achar fácil. Ibrahim tem IBR... IBRHM. É isso aí. Exato. Isso aí. E uma curiosidade do livro aqui, só para deixar para quem se interessar depois, é que é o primeiro livro que fala de economia, de tecnologia, que usa o Burning Man como pano de fundo. Viu só? Para a audiência rotativa, você tá curioso sobre o Burning Man? Leia o livro. Mas não tem pessoas peladas no livro, né? Não só fala tem que não tem. Não, tem uma página legal aqui que vocês podem mostrar. Ó, que tem aqui no final, que é uma foto. Dos drones? Dos drones, que que é é, o balé de é, Guilherme a foto Balé. muito legal. Tem essa foto Cara, aqui que legal. pra galera ver aí. E tem o vídeo, né, ainda. Esse negócio dos drones é fantástico. É legal que você conhece aqui a história no livro, depois você entra no Google e vê o vídeo, que É aí isso você aí, tem um que legal. impacto móvel ali do que está acontecendo. Cara, obrigado. De verdade. Obrigado mesmo, viu? Foi Obrigado demais. Você, Gui. Obrigado pelo convite aí de vocês. Foi um prazer para mim estar aqui. Foi Tamo sensacional. junto. Aproveita que você é Valeu. o host aí, já dá a mensagem final, cara. É nóis. Gente, tenho certeza que vocês devem ter gostado desse episódio. Absoluta. Então, se você gostou, curte. Se você não gostou por algum motivo, o problema é seu, porque você não entendeu, provavelmente. Mas curte de novo. Provavelmente. Curte, cara, provavelmente, porque não tem como não a gente gostar. viajou um pouco aqui, eu viajei um pouco. Não, todos nós. Mas segue a gente nas redes e conta pros seus amigos o que vocês estão assistindo, que é muito legal, que ajuda a espalhar a gente também. Obrigado, gente. Obrigado, Ibrahim. Obrigado, amigos. Valeu, pessoal. Valeu, Até a até a próxima.